Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero pensar com você sobre uma coisa interessante. Costumamos imaginar que as pesquisas científicas são pesquisas confiáveis e às vezes pautamos a nossa vida em cima de pesquisas científicas. Alguns dizem que você tem que estudar determinada coisa para aprender sobre aquilo, porque as pesquisas indicam isso ou indicam aquilo. E é interessante a gente saber que pesquisas científicas são passageiras, são fragmentárias e não compreendem toda a realidade, ao passo que a Bíblia Sagrada compreende a realidade no seu sentido último, no seu sentido para a vida. E às vezes as pessoas desprezam a Bíblia Sagrada em prol de alguma pesquisa ou então eu vou provar para você que pesquisa científica muitas vezes é um engano muito sério, um engano terrível. Vamos começar pensando que no ano passado a soja liberou o Brasil de ter um PIB negativo. No início de 2015, a produção de soja salvou o PIB brasileiro, que estava muito mal em todos os seus aspectos. Pois sabemos que o agronegócio é o que sustenta o nosso país de uma forma genérica e, na verdade, de forma literal, pode-se dizer assim. Então a soja estava com a produção boa, ela conseguiu fazer com que o PIB subisse um pouco, o PIB se recuperasse. Mas logo depois nós vimos também alguns momentos em que, fazendo alusões rápidas aqui, em que disseram que o vinho fazia bem à saúde, porque o vinho tinha certas propriedades e que o consumo de vinho iria dar maior saúde cardíaca às pessoas. Ora, pode até ser, mas não só o consumo de vinho, o consumo de outras coisas também faria diferença. Mas por que o vinho? Porque houve uma grande safra de uva, então a pesquisa favorecia aquela safra, porque o vinho seria feito, seria engarrafado e duraria por vários anos após aquela safra. Então é útil falar que o vinho faz efeito e não enfatizar o suco de uva, por exemplo, que é consumido de forma mais rápida. Então, quando divulgavam o vinho, estavam com interesse em divulgar o produto de uma safra que seria preservado durante vários anos. Este era o interesse. E você vai me dizer, você está exagerando. Está exagerando, não é bem assim, as pesquisas são verdadeiras, as pesquisas não são interesseiras, as pesquisas não se preocupam em fazer coisas desse tipo. É errado, preocupam-se sim. Você lembra que eu disse logo no início que a safra de soja em 2015 salvou o produto interno bruto do Brasil? Pois é, atualmente a safra de soja está em queda. E se você observou, o ovo está sendo valorizado novamente como produto de consumo. E o que está sendo valorizado também conscientemente e coerentemente com a safra? Também a banha de porco. A banha de porco nunca fez mal ao brasileiro, E o ovo também nunca fez mal. Alguns acham que faz, outros acham que não. Mas nunca fez mal, sempre foi bom. Talvez o excesso de banha de porco pudesse fazer mal, o excesso de ovo também, assim como o excesso de óleo de soja. Agora dizem que o óleo de soja faz mal. Por quê? Porque a safra de soja caiu e temos menos soja para exportar para o exterior, consequentemente, diminuindo a possibilidade de um ajuste no PIB. E por que então se chega a defender a banha de porco? Porque há uma super safra na área do porco, de carne de porco, onde você pode vender muita carne de porco, consequentemente gordura também de porco, a banha de porco, e nesse ponto o porco não tem a projeção para o exterior tanto quanto a soja, obviamente. Então é necessário que se consuma mais no mercado interno o porco do que o óleo de soja. Se consuma mais a banha do que a carne de soja. Não é questão de saúde, é questão econômica. Automaticamente também é a mesma coisa do ovo. Porque eles querem que você consuma ovo? Porque uma galinha coloca dúzias e dúzias de ovos. Mas a carne do frango é o frango só e acabou.
né? E, na verdade, nós temos também uma boa safra de carne de frango e essa safra está sendo vendida para fora. Por isso que não querem que você coma tanto carne de frango, mas coma mais ovo. Por isso que as pesquisas indicam essas coisas. Ou seja, quando você vem para mim dizer assim, as pesquisas, você não leu, você não estudou o suficiente, você que é um bobo. Porque na verdade as pesquisas, elas muitas vezes conduzem o povo a pensar uma coisa que não é verdade. Conduzem o povo a pensar o que não interessa ao povo, mas interessa de repente a outros meios da sociedade. Então só esses exemplos nos demonstram que há um interesse em manipular pesquisas. Há um interesse em fazer pesquisas que interessem a determinados sujeitos, a determinados grupos, a determinados coletivos, como costumam dizer. Então, se você for uma pessoa coerente, você não vai se deixar levar somente pela opinião dos intelectuais, porque até mesmo os intelectuais se deixam vender. Por exemplo, há intelectuais agora fazendo grupos de estudo para provar que toda desgraça do mundo é culpa dos evangélicos. E você vai acreditar nisso? Claro que não, claro que não. Não acredite em pesquisas imediatamente. Para você acreditar numa pesquisa, ela tem que levar anos para você acreditar numa pesquisa. Aí o que é interessante, o cara acredita na pesquisa do ovo de uma hora para outra, a mídia divulga de uma hora para outra. A fosfoetanolamina não é acreditada, é desacreditada. É todo um protocolo para se afirmar aquilo. Uma pesquisa relativa a essas coisas, uma safra específica, ela bomba de uma hora para outra. Mas agora, quanto à fosfoetanolamina, as pessoas não querem muitas vezes pesquisar e é necessário uma ação do Congresso, uma ação popular. Então, isso é só uma comparação, tá? Não estou dizendo que os médicos estão errados ou nada disso, mas é uma comparação, para você ver como uma coisa é usada de um jeito, uma pesquisa conduzida, melhor dizendo, de um jeito, e outras pesquisas são conduzidas de outro, para que elas venham a satisfazer interesses econômicos. Então tome cuidado com as pesquisas. Porque fulano de tal pensa assim, ciclano pensa assim, o doutor ciclano pensa assim. Problema do doutor ciclano, você não é imbecil, você consegue analisar as coisas. Observe, se o negócio não presta, não presta. E não caia nessa conversa de pesquisa. Foi através dessa história de pesquisas que destruíram a família, especialmente um cara que foi fazer pesquisa, inclusive com crianças, lá nos Estados Unidos, e que criou a revolução sexual. Foi através de pesquisas que o marxismo cultural se implantou na sociedade. Então não caia nessa de intelectual falou e pronto, acabou. Não, você tem que julgar o que ele disse. Não acredite piamente no que o intelectual diz. Alguns sujeitos mal intencionados ou bobos dizem que você deve acreditar em pesquisas e não acreditar na Bíblia. Você não pode acreditar na Bíblia, mas Bíblia é uma questão de fé. Então por que você tem que ter fé na pesquisa e não pode ter fé na Bíblia? A pesquisa não é questão de fé. A pesquisa tem que ser pesquisada e comprovada. E ainda tem que ser testada ainda depois que ela foi aprovada. Durante muitos anos essa pesquisa, quando já é usada pela população, ela ainda assim corre o risco de ser anulada. Está aí um exemplo da talidomida, que foi usada em mulheres grávidas e gerou vários problemas para fetos, pessoas que nasceram com problemas de deficiência física. Então, era uma pesquisa já comprovada, mesmo assim foi usada e gerou problemas sérios para essas pessoas até hoje. E o que nós estamos esperando? Estamos esperando confiar em pesquisa ou na palavra de Deus? Confie na palavra de Deus, esqueça esses filósofos, essas coisas que vêm com muitas ideias mirabolantes que não servem de nada. O que serve é você acreditar na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que todo homem é mentiroso e só Deus é verdadeiro. Seja ele filósofo, pesquisador, isso ou aquilo, seja quem for, até eu. Se você deve analisar o que eu digo e não acreditar em tudo que eu digo, porque eu posso errar. Eu muitas vezes erro. E é necessário que você analise o que eu estou dizendo, mas com respeito, obviamente, porque se você vier com comentários maliciosos, eu vou bloquear. Mas se forem comentários respeitosos, nós vamos dialogar nos nossos vídeos.
Que Deus o abençoe rica e abundantemente e comece, de preferência, a pesquisar as Sagradas Escrituras e deixe de pesquisar essas coisas que não produzem bem nenhum para ninguém, apenas estão aí manipulando a sociedade para interesses diversos.